Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 30. Vamos ler do 37 ao 39. Na minha está escrito o seguinte: tomou então Jacó varas verdes, de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se. E conceberam quando vinham a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Está aí na sua Bíblia? Confere. Só quem está acordado, diga amém. Beleza, então vamos tentar entender. Eu preciso colocar em você os meus óculos agora. Preciso lhe fazer enxergar o que eu enxergo, de novo, como figura nesse texto. Vamos começar do contexto. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo, de certa forma, uma disputa entre dois pastores. Um pastor se chamava Jacó. O outro pastor se chamava Labão. Quantos já ouviram falar do pastor Labão? Não é gente muito boa, mas é pastor. Bom, eles eram pastores de ovelhas, literalmente. Viviam dos rebanhos. Mas eles tinham estirpes muito diferentes, visões muito diferentes. Ser pastor para Labão significava apenas oportunidade. A Labão interessava curral cheio, nada mais. Porque se ele tivesse curral cheio de ovelhas, ele teria status, dinheiro, conforto. Isso bastava para Labão. O pastor Jacó era diferente. Jacó precisava trabalhar com as ovelhas, mas ele vivia por um legado. Ele tinha recebido uma visão celestial de seus pais. E ele vivia para Deus. Presta atenção. Eles andam juntos. Você sabe que Labão era o sogro de Jacó, não é? Quem de vocês conhece essa história aqui? Ô meu irmão, pelo amor de Deus, pelo menos a Gênesis 30, naquela leitura anual que você faz da Bíblia, você chegou, né? Então, eles andaram juntos, mas aqui nesse ponto da história não dá mais para andar junto, porque Labão é uma cabeça e Jacó é outra. Então eles resolvem se separar, mas fazem um acordo. Preciso muito que você entenda essa introdução para entender o que eu vou falar depois. E o acordo era muito desvantajoso para Jacó. Porque a proposta foi o seguinte: Labão falou para Jacó: meu filho, tudo bem, você quer trabalhar pelo seu próprio rebanho? Já que você trabalhou para mim até hoje? Beleza. Daqui em diante, continue trabalhando com as ovelhas. E daqui em diante, as ovelhas que nascerem listradas, salpicadas e malhadas serão suas. As ovelhas que nascerem com a pelagem uniforme serão minhas. Gente, vocês não precisam ser fazendeiros, filho de fazendeiro como eu sou, geneticista, veterinário, para saber que ovelha é dominante a pelagem uniforme. Quando você fala assim, um rebanho de ovelhas, o que você pensa? Você pensa num monte de ovelhas todas branquinhas, não é? A ovelha malhada, como a gente fala na roça, é recessivo, ela é mais rara. Presta atenção. Significa que o rebanho de Labão cresceria muito mais rápido do que o rebanho de Jacó. Vocês estão comigo ou não? Isso é o natural. O rebanho de Jacó precisava trazer marcas, guarda isso, precisava trazer marcas visíveis, distintivas. Bem, Jacó ia ficar no prejuízo, mas Deus lhe deu uma revelação, uma inspiração. Como nós lemos aqui, ele entrou no mato, colheu algumas varas, trabalhou as varas, fez as marcas que ele queria ver nas ovelhas, ele fez nas varas.
Depois de prontas as varas, ele fincou as varas diante do rebanho, para que as varas causassem uma influência sobre o rebanho. Ele escolheu um lugar estratégico, justamente os bebedouros d'água, onde o rebanho certamente se encontraria, e um milagre começou a acontecer. O rebanho de Jacó passou a crescer mais do que o rebanho de Labão, porque as ovelhas concebiam diante das varas e meses depois davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Uau, um milagre. Foi com ele, não vai tentar fazer isso em casa, não vai funcionar com você. Mas desse milagre aqui nós temos uma chave. Qual é o nosso problema hoje no Brasil como igreja? O nosso problema é crescer? Não, não é crescer. A igreja brasileira está crescendo por toda parte, há templos cheios como esse aqui, as pessoas estão vindo ao Evangelho. O problema não é o crescimento, o problema é a qualidade dos crentes que estão sendo formados. Um dia eu fiquei reclamando diante de Deus. Você também reclama para Deus de vez em quando? Não? Eu estava dizendo, Senhor, nós somos milhões, dezenas de milhões de crentes evangélicos no Brasil. E nós não conseguimos ainda mudar a fibra moral dessa nação. Parece que quanto mais crente tem, mais corrupção tem, mais imoralidade tem. O Brasil continua sendo conhecido como o país do carnaval, da prostituição infantil. O que está acontecendo, meu Deus? A igreja já é enorme. Sabe qual foi a resposta do Espírito para mim? Danilo, de fato o volume é enorme, mas grande parte desse rebanho é rebanho de Labão. Grande parte desse rebanho é ovelha sem marca. É ovelha que se confunde com aqueles que estão lá fora facilmente. É ovelha que põe uma Bíblia debaixo do braço no domingo, faz cara de crente, assume linguagem de crente, mas de segunda a sexta, a sábado, faz negócio torto como todo mundo faz. Trata mal a família como todo mundo trata. E o problema está na visão da liderança. Por quê? Porque uma parte dos líderes, dos pastores, não está preocupado em gerar marcas nas ovelhas, está preocupado apenas em encher curral. E os currais cheios, os templos cheios, não significam uma sociedade transformada. Para transformar uma sociedade, nós precisamos de ovelhas que carregam visivelmente as marcas de Cristo em sua vida. É isso que vai causar o impacto que você está esperando, Danilo. Essa foi a resposta do Espírito para mim. Eu falei, então como é que a gente faz? Faz o que Jacó fez. Porque veja, amado, Jacó precisava crescer contra a maré, contra o natural. Multiplicar o seu rebanho contra a lógica. Qual foi a chave que Deus lhe deu? Investir em referências para o rebanho. Diga comigo, referências. Se você quer uma multidão de crentes que vivem a vida de Deus, você não pode se dedicar prioritariamente à multidão. Você precisa se dedicar a uma parte das pessoas nas quais você vai colocar o padrão. Foi o que Jacó fez. Ele pegou varas, ele gastou tempo com as varas. A cabeça dele estava na multidão, no rebanho, mas ele gastou tempo com as varas. As marcas que ele queria, ele fez nas varas e depois as expôs. E o milagre começou a acontecer.
Jacó fez o mesmo que Jesus fez. Veja, Jesus Cristo foi enviado pelo Pai com a missão de nos salvar, mas também de plantar a igreja. Jesus tinha uma perspectiva muito grande, era para ganhar o mundo. E ele tinha pouco tempo, seu ministério público foi de 3 anos, muito pouco tempo. O que Jesus fez? Jesus chamou para junto de si, isso está em Marcos capítulo 3, depois de uma noite de oração. Ele ainda não era famoso, ele ainda não tinha as multidões, ele tinha os seus primeiros seguidores, e daqueles primeiros seguidores ele separou 12. A Bíblia diz, para estarem com ele e para enviá-los a pregar e a exercer autoridade contra os demônios. Veja, tem processo e propósito. Diga comigo, processo e propósito. Discipulado é isso, processo e propósito. Qual é o processo? Ele os chamou para estarem com ele. Aqueles 12 vieram fazer parte da intimidade de Jesus, para ser a turminha de Jesus, a patota de Jesus. Não, para serem marcados pela vida de Jesus, pelos valores de Jesus, e depois serem enviados para replicar o modelo. Está fazendo sentido para vocês? Então Jesus fez o mesmo que Jacó fez, ele se concentrou. Você fala assim, mas Jesus não gastou tempo com a multidão? Gastou porque ele tinha compaixão da multidão. O povo vinha enfermo, vinha carente, endemoniado, e ele parava tudo para servi-los, movido de compaixão. Mas o horário nobre de Jesus, o foco de Jesus, era trabalhar um grupo de discípulos, 12, na verdade um grupo maior do que 12, porque havia inclusive algumas mulheres que o seguiam, que estavam sempre no nível pessoal com Jesus. Isso é discipulado. Agora veja, queridos, olhando para essa passagem bíblica aqui, que de novo eu estou tomando nessa tarde como uma figura, como uma parábola, tem alguns conceitos sobre discipulado que, se a gente entender, vai ficar bem mais fácil nós vivermos isso. O primeiro conceito é o conceito de maleabilidade. Diga comigo, maleabilidade. Fala muito rápido, não, senão pode tropeçar e começar a orar em línguas aí. Fala de novo, maleabilidade. O que é algo maleável? Você pode me responder? Maleável é moldável, é flexível, é mole. Veja, Jesus tomou varas verdes. Perdão, Jacó. Jesus também. A Bíblia diz no texto que nós lemos que Jacó tomou varas verdes. Por que ele tomou varas verdes? Porque varas verdes são maleáveis. Se ele pegasse varas secas, ele ia encontrar a resistência nelas, a dureza delas. Ele não iria conseguir fazer o seu trabalho e talvez algumas delas iam até se quebrar na sua mão. Então ele buscou varas verdes. Assim como Jesus. O que fez com que Jesus escolhesse aqueles 12 galileus? Irmãos, presta atenção, Jesus tinha pouco tempo. Se fosse eu, talvez eu dissesse assim, bem, eu tenho tanto pouco tempo para formar as referências da igreja, a liderança. Eu vou procurar uma escola rabínica lá em Jerusalém, a melhor escola. Vou tentar achar uns judeus assim que já estão com bastante Bíblia na cabeça, porque é meio caminho andado. Mas Jesus não foi a uma escola rabínica, porque se ele fosse a uma escola rabínica buscar os seus discípulos, ele encontraria gente endurecida pela religião, pelo orgulho. Então onde ele foi colher suas varas? Na Galileia dos gentios, na Macapá da época, irmãos. Lugar de gente simples, sedenta, aberta, disposta a mudar de vida. Gente que não tinha muito a perder e que queria ganhar tudo do reino de Deus.
Esse foi o único vestibular. Tem gente que pensa nos 12 de Jesus assim como aqueles caras que passaram num vestibular. Não. Jesus só queria saber se eles estavam a fim de mudar de vida. E é aqui que começa o discipulado, querido. Eu vejo muito pastor perdendo seu tempo com gente talentosa. Nada contra, eu amo um talentoso. Mas tem pastor que fica olhando assim e fala: opa, aquele ali é talentoso, vou investir nele. Às vezes o talentoso é cheio de si. Ele traça uma linha ao redor da sua própria vida e diz: aqui ninguém entra, porque essa é a minha privacidade. Eu, entre o talentoso e o maleável, eu escolho sempre o maleável. Eu quero perto de mim, consumindo daquilo que Deus formou na minha vida, gente que quer aprender, não apenas aqui, mas que quer moldar a sua vida de acordo com o padrão que há em mim. Amém? Então, veja, Jesus fez exatamente isso. Jacó colheu varas verdes, maleabilidade. Aqui, essa conferência tem uma convocação para líderes, pastores e líderes. Eu sei a proposta dela. Casa de Zadok é um movimento de santidade. Eu só tenho a liberdade de pregar essa palavra no Casa de Zadok, porque no fim, o que eu estou buscando é gerar uma igreja santa que impacte o mundo. Senão eu ia mudar a mensagem. Eu não quero só ser pastor de uma grande igreja, isso eu já sou. Eu quero ser pastor de uma igreja que cause um impacto de transformação no mundo. E eu já estou convencido de que para isso acontecer é preciso que os crentes sejam formados, trabalhados, que eles manifestem o fruto do Espírito em suas vidas: amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Essas coisas contra as quais não existe lei precisam estar nas nossas vidas, mas não cai do céu. É resultado da operação de Deus em cada um, mas é resultado também do trabalho que se faz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, produzida por nosso ministério. Amados, para que a igreja comunique a mensagem, é preciso que haja um ministério que esteja produzindo a mensagem na igreja. Então a pergunta que eu faço a você, que é parte da igreja, que se diz discípulo, é: você é maleável? Você é uma pessoa tratável? Você está a fim de mudança? Ou você já se enrijeceu naquilo que sabe, que pensa, que quer, e não está disposto, aberto a se conformar a um outro padrão? Se você já está pronto, não no sentido de ter sido amadurecido por Deus, mas porque está com o coração cheio de si, você nunca vai ser um discípulo. E sinceramente, eu não perderia o meu tempo com você. Silêncio, porque daqui só tem vara verde. Então, beleza, não ofendi ninguém. Agora, se você é alguém ávido, sedento por se conformar a Cristo, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você é alguém disposto a mudar, seja bem-vindo. Você é um candidato maravilhoso a uma revolução nessa nação. E se você é um pastor, um líder, eu desafio você a fazer uma reavaliação das pessoas em quem você está investindo o seu tempo particular. Veja bem, queridos, quando nós vamos ao púlpito no domingo, nós alimentamos todo mundo, abençoamos todo mundo, oramos todo mundo. Eu estou falando sobre trazer gente para a nossa intimidade a fim de formá-las em Cristo. Quem é que faz parte da sua intimidade? Se tem vara seca aí, meu irmão, tenta jogar um olhinho para ver se amolece. Se não amolecer, põe de lado, deixa lá no meio da multidão e traz para junto de si alguém que quer aprender. Você vai economizar tempo, energia e paciência. Está comigo ou não?
O segundo conceito aqui que a gente pode ver nessa história é o conceito de diversidade. Porque eu sei que essa palavra está meio difícil ultimamente, mas aqui é no bom sentido, tá, irmãos? Diversidade. Por quê? Porque Jacó colheu varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Irmãos, as varas eram diferentes. Os discípulos podem ser diferentes. Aliás, os discípulos devem ser diferentes, porque eles são uma expressão da multiforme graça de Deus. Você deveria vibrar mais com a minha afirmação, porque se pessoas diferentes podem fazer parte desse processo de transformação tão poderoso, significa que você tem chance. Não importa se você seja um cabeção, cheio de cultura na cabeça, ou se você é uma pessoa simples que mal pôde estudar, você pode se tornar uma referência de multiplicação saudável para o rebanho. Não importa se tem muito dinheiro na sua conta ou pouco. Não importa se você seja um sanguíneo, inveterado, daqueles que chegam num lugar e logo estão cercados de pessoas, ou se você é, como eu, uma pessoa introvertida, tímida, que se chegar num lugar que não conhece ninguém, possivelmente vai sair sem conhecer ninguém. Tem algum tímido aqui, não? O tímido, ele levanta a mão assim, ó. Mas pessoas diferentes podem se tornar referência. Sempre que eu falo disso, eu me lembro de uma senhora. Nós estávamos muitos anos atrás no retiro de líderes, e ela pediu para dar o seu testemunho. Eu não a conhecia. Já estávamos com uma quantidade de líderes na igreja, líderes de célula, que eu não conhecia todo mundo. E a essa mulher particularmente, eu realmente não me lembrava dela, nem da cara. Mas ela queria dar um testemunho, e eu, meio titubeante, eu entreguei o microfone para ela. E ela começou o seu testemunho, por isso me marcou, dizendo: meus irmãos, há 2 anos eu cheguei aqui, eu era alcoólatra, analfabeta, prostituta, mãe de 7 filhos, todos sem pai. E quando eu fiquei olhando para ela assim, eu falei: meu Deus, que currículo, hein? Já pensou uma pessoa dessa chega numa igreja convencional, domingo de manhã, depois da escola dominical, e fala: pastor, eu estou chegando na igreja, gostaria de ajudar no ministério. Ô, minha irmã, pois não. E qual é a sua experiência? Ela fala: bom, até hoje eu sou alcoólatra, analfabeta, não sei fazer um ó com um copo, tem 7 filhos lá em casa, não sei como é que eu vou criar, mas enfim, pastor, eu estou aqui para ajudar. O pastor, se ele for gente boa, ele vai olhar para ela com a cara de pena, de dó, e vai falar: ô irmã, faz o seguinte, irmã, senta aí que a gente vai cuidar de você. Ela já está no lucro, que ela vai ser cuidada, ela é uma pobre coitada. Mas quando essa mulher chegou na nossa igreja, fedendo cachaça ainda, uma líder olhou para ela e disse: chegou uma nova líder. E a trouxe para dentro da sua vida, e a trouxe para dentro da sua casa, pensando: ela é líder e não sabe, ela é líder mas não está formada ainda, mas eu vou formá-la, eu vou ajudar o Espírito Santo a marcar essa mulher. Gente, ela não sabia ler nem escrever, então ela fez a nossa escola de líderes assim, ministério da coruja. Você sabe como é a coruja, né? Não fala, mas prestam atenção. Você já viu? Então ela ia para a aula, prestava bastante atenção. Chegava em casa, pedia para a filha adolescente ler o livro, o texto para ela, reforçar.
E no dia da prova, ela tinha que fazer a prova o quê? Oral, porque ela não sabia escrever, então fazíamos a prova oral. Ela foi a prova. Eu sei que naquele dia ela deu o seu testemunho dizendo: eu cheguei há 2 anos aqui, assim, 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 mas agora. E ela abriu um sorrisinho, ainda faltando uns dentinhos da boca. Mas ela disse: mas agora eu já sou uma líder e eu já estou enviando as minhas primeiras discípulas. Uau! Eu ouvi aquilo e falei: meu Deus, que visão maravilhosa é essa, onde pessoas diferentes e que são refugadas muitas vezes pela religião, elas podem se tornar uma referência de multiplicação saudável. Porque alguém que se dedique a elas, que as chame para dentro da sua própria vida. Foi até interessante, porque tempos depois nós estávamos numa reunião de oração, daquelas de muita guerra espiritual, e lá a gente ora andando de um lado para o outro. Se bobear, tem que chamar a polícia para pôr ordem no trânsito. E eu olho lá para trás do nosso auditório, tem uma mulher sentada lendo a Bíblia, e o meu colérico já manifestou, e eu falo: meu Deus, a gente chama o povo para orar, a mulher veio ler a Bíblia, estou precisando de gente para orar. E oro mais um pouquinho, e olho para trás e me incomodo, falo: ah não, vou lá chamar a atenção dessa irmã, não é possível. Reunião de oração, ela veio ler a Bíblia, nós estamos precisando de intercessores aqui. Aí fui assim por trás. Quando eu chego assim a uns 3 metros, quem é que está lendo a Bíblia? A ex-analfabeta. Está lendo a Bíblia lá. Eu dei 2 passos para trás e falei: Deus, deixa essa mulher ler a Bíblia, tem muita leitura atrasada, eu oro por ela, Senhor. Uau! Essa é a visão de Deus, amado. Se a vara verde serve, pode ser diferente. Tem gente que pensa que fazer discípulos é, sabe, moldar pessoas em série. Todo mundo igualzinho. Tem ministério que você vai lá e você vê o obreiro pregando, ele é uma cópia do pastor principal. Até o sotaque, os trejeitos. Olha, eu só estou dando um exemplo. Se você está direcionando para algum grupo, o pecado é seu. Não tem nada a ver com isso. Mas isso não é discipulado. Eu não fui chamado para gerar um monte de Danilinhos. Até porque a minha esposa estivesse aqui, diria: Deus o livre, basta um. Nós fomos chamados para gerar na diversidade das pessoas, das histórias, dos temperamentos, as marcas do Cordeiro. Balança essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você pode ser você. Na visão de Deus, você pode ser você mesmo, desde que aceite as marcas de Cristo na sua vida. Gente, olha para a equipe de Jesus, como eles eram diferentes um do outro. O Pedro falava mais que a boca. O Bartolomeu, eu nem sei se falava. Mas todos se tornaram multiplicadores de uma visão, referências para uma igreja que nasceu debaixo de discipulado. Amém, queridos? Diversidade. Nunca mais rejeite uma pessoa por causa da sua carcaça, do seu jeito. Olhe para o coração. Se você tem alguém disposto a aprender, invista nela. Bom, maleabilidade, diversidade, aí é que começa o processo. Porque o discipulado está, de certa forma, resumido numa frase que vem a seguir aqui no meu texto. Jacó tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca. Diga ai. Não, esse ai não foi doido. Não foi doido. Você tem que se colocar no lugar da vara. Você é a vara. O Jacó está com o canivete dele, o facão dele. E ele lhes removeu a casca.
Ah! Aqui nós começamos a falar sério, porque discipulado, meus irmãos, nada mais é do que remoção de cascas. Discipulado é um trabalho do Espírito através de pessoas, de líderes maduros, sensíveis, mas que têm o padrão. E que vai, entenda bem essa palavra, ele vai agredir a sua velha natureza. Esse é o meu trabalho com os meus discípulos. É romper a velha natureza para que a beleza de Cristo se manifeste. Então, claro que discipulado é afetividade, é encorajamento, é ensino. Mas discipulado, queridos, é acima de tudo confronto. Porque todo mundo aqui sabe que porque uma pessoa nasceu de novo, ela não ficou modelo por isso. Ela precisa ser trabalhada. E é esse trabalho que dá trabalho. É por isso que muito pastor não quer viver isso. É melhor pregar. Quando a gente prega, pronto, quem quer, quem não quer. Eu não me envolvo. Mas quando eu me proponho a fazer discípulos, veja, eu trago pessoas para dentro da minha vida. É um investimento, dá trabalho. Eu me decepciono, elas muitas vezes sentem. Mas esse é o processo. Tem gente que pensa que aqueles 12 de Jesus eram 12 santinhos. A pessoa até imagina a cena, né? Jesus andando e os 12 com aquelas auréolas atrás, assim. Você não sabe de nada, inocente. Só vou te dar umas ideias. Os santinhos. Quem vê, por exemplo, João, discípulo do amor, não é? Escrevendo já na sua maturidade as suas cartas. Filhinhos, olha que doce. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, calma é por minha conta, só para dar ênfase. Temos um advogado junto ao Pai que está no céu. Fala a verdade, que amor, não é? O discípulo do amor é um tchuc-tchuc. Agora, esse é o João formado. O João que veio para a equipe de Jesus era um galinho de briga. Jesus colocou até um apelido nele e no irmão dele. Qual que era o apelido? Filhos do Trovão. Foi o João que, quando Jesus tentou passar por Samaria, os samaritanos não gostavam de judeus, falaram, vocês não vão passar por aqui. João já deu um passo na frente e falou, Senhor, deixa que eu resolvo. Se o Senhor quiser, eu faço descer fogo do céu sobre essa raça. Eu fico imaginando Jesus lá, botando a mão na cabeça e pensando onde é que eu fui amarrar a minha mula. Aí ele, João, você ainda não sabe de que espírito você é, querido. Eu não vim acabar com essa raça, eu vim restaurá-la. Vê se entende, tá? Discipulado, você vai ver Jesus confrontando tanto aqueles discípulos em sua falta de fé, em sua arrogância. Pensa aqui em outra cena, eu tenho certeza que você já leu isso na sua Bíblia. Jesus dirigindo a Kombi, os 12 atrás e Jesus aqui, já viu isso? De repente Jesus para no acostamento, pergunta, vocês estão conversando aí sobre o quê? Qual é o papo? Aí aquele silêncio, aí o Pedro, deve ter sido ele, que ele sempre falava. Pedro fala, Senhor, não, nós estamos aqui discutindo sobre quem é o maior. Aí eu imagino Jesus falando, desce todo mundo da Kombi. Senta aí, senta na grama mesmo. Pessoal, no mundo é assim. Os homens querem mandar uns nos outros, governar. Agora no reino, nós somos do reino, ok? No reino, você quer ser o maior, Pedro? Sirva ao seu irmão. Ai! Então você acha que era confortável levar essas? Você pensa que era fácil? Não era não.
E aqui está realmente a grande virtude daqueles homens, eles permaneceram. Teve um dia até que Jesus mostrou a porta da rua, não é? Lembra? Quando Jesus pregou uma mensagem mais forte, mais exigente, e muitos dos seus discípulos, diz a Bíblia, o deixaram. Jesus olhou para os 12 e falou: vocês querem pegar carona? Isso aqui é na versão super atualizada do pastor Danilo. É uma Bíblia que eu uso. E aí o Pedro, dessa vez, ele acertou, né? Deu um passo à frente e falou: não, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós queremos continuar aqui, apanhando com gosto. Pode bater, Jesus. Gente, discipulado é um desafio. Quem é discípulo aqui sabe. Alguém aqui gosta de ser confrontado, chamado a atenção, desafiado a crescer? Ninguém. A nossa carne geme. Ele removeu a casca. Agora, é desafiador também para quem discipula, porque não é fácil você, às vezes, insistir com uma pessoa numa mesma coisa. Ela não mudou ainda. E é seu papel como líder, desafiá-la a ser como Cristo. Então, como disse aqui o meu amigo Luciano agora há pouco, Jesus um dia até pensou alto, né? Depois de passar uma noite de vigília no monte, o céu desceu, Elias veio, foi uma maravilha. Ele desceu, estavam lá os discípulos que não foram orar, também não foram convidados, estavam lá lutando com o endemoniado e não conseguiam expulsar o demônio. Você lembra do que Jesus falou? Até quando vos sofrerei? Gente, vocês não estão entendendo, é que a Bíblia é uma linguagem formal. Jesus está falando assim: gente, vocês são sofrimento para mim, com essa incredulidade de vocês. Tem um amigo meu aqui de Belém, pastor Edmilson, muito brincalhão. Ele tem até uma interpretação apócrifa, é apócrifo, tá? Não anota isso aí não. É daquela episódio da tempestade. Dizendo ele que Jesus já estava tão cansado da carnalidade daqueles caras, que no final do dia, cansado, Jesus olhou para os 12, olhou para o barquinho, olhou para a tempestade se formando, os 12, o barquinho, a tempestade, falou: pessoal, entra no barco, vai na frente, depois eu encontro vocês. Vai. Some da minha vida. Quem aqui já sentiu vontade de botar um discípulo no barquinho? Tenho certeza. Mas aí diz o meu amigo que Jesus foi orar e o pai falou: mas filho, esses são os que eu te dei, você tem que formá-los. Aí ele teve que ir andando sobre as águas buscar a turma. Desiste não, continua. Amados, se nós não formos sérios naquilo que estamos fazendo, não é sobre domínio de pessoas, ok? Não é sobre manipulação de pessoas. É sobre formação de pessoas, sobre ajudar pessoas a se conformarem a Cristo. É por isso que é necessário relacionamento, conquista de confiança. É por isso que é necessário que o discipulador seja modelo, porque como ele vai fazer marcas na vida dos outros se as marcas não estão na vida dele? É por isso que é mais desafiador, porque eu prego do púlpito aqui, fala a verdade. Você olhando daí para cá, eu aqui no púlpito da conferência de Zadok, pareço um cara bastante santo, fala a verdade ou não? Mas fazer discípulos exige que eu desça do púlpito e que eu traga pessoas para dentro da minha vida, que eu diga: fulano, vou fazer uma viagem, vem comigo, não apenas para me fazer companhia, mas para você ver como é que um crente se porta no trânsito. Vem, meu discípulo, vem. Então tem que ter. Agora, queridos, é mais trabalhoso? É mais fácil pregar? Com certeza. Pregar e sumir.
Mas o que Jesus nos mandou fazer foi discípulos. Amém? Então nós precisamos nos submeter a essa formação. Tem alguém de Deus colocando a mão na sua vida? Abre a porta, não fecha não. Está doendo? Segura a onda. Você está sendo formado. As marcas estão sendo feitas em você. Você é um líder. Alguém está dando trabalho? Insista. Resista à tentação de botar no barquinho. A não ser que finalmente você chegue à conclusão de que é vara seca, não é discípulo, não quer aprender, então vá gastar o seu tempo com quem quer. Agora, até onde vai isso? Eu já estou terminando aqui, que é para o Luciano não me cortar da lista dos pregadores do caso Zadok. Até onde vai? E lhes removeu a casca, diz aqui, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Olha que coisa linda. Esse processo de confronto, de remoção de cascas, ele vai até que a brancura da vara apareça. Mas que brancura é essa, irmão? O fruto do Espírito. Veja, vê se a minha teologia está certa aí. A banca de teólogos aqui, avalia aí. Tá bom? Quando você se converte, o Espírito Santo vem imediatamente habitar em você. Certo ou errado? Certo. E o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus, o Filho, quanto o Pai. O Espírito Santo é Deus, certo? Então Deus veio habitar em você. No dia em que você se converteu. E se Deus veio habitar em você, todas as virtudes de Deus estão na sua vida. Estão na vida daquele novo convertido que entregou a Cristo semana passada. Está todas as virtudes lá. Onde é que está o amor de Deus? Está dentro de você. O amor de Deus já está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz a palavra. Onde é que está o poder de Deus? Está dentro de você. A sabedoria de Deus está dentro de você. Onde é que está a paciência de Deus? Não sei porque quando eu falo da paciência, tem uns crentes que titubeiam. Parece que não chegou ainda na minha vida não, pastor. Não, está dentro de você. Então se todas as virtudes estão dentro de você, qual que é o problema? O problema é que está dentro. E o que tem fora? Casca. Você quer que eu use um termo mais bíblico, mais neotestamentário? Então não é casca não, é carne. Lá em Ribeirão Preto, minha terra é carne. O problema é carne. Então tem que remover a carne para que a brancura apareça. Quando as virtudes de Cristo que já estão em você, pela ação do Espírito, da palavra e do discipulado, começam a ser visíveis, as pessoas passam e dizem: que homem que tem autocontrole, ele vive uma vida santa, ele é amável. Ele não era assim, mas houve uma transformação na vida dele. Querido, você está se tornando um modelo. Amém? As marcas que o rebanho precisa copiar já estão sendo visíveis na sua vida. Esse é o propósito. Discipulado, querido, não é distribuir cargo, não. Não é bater foto, meus 12. Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver com carregar marcas visíveis. Porque a partir do momento que você tem as marcas visíveis, isso é maturidade, não é perfeição. O padrão para você ser um fazedor de discípulos não é a perfeição, é a maturidade. A partir do momento que você tem, pronto, chegamos ao último estágio que é muito, muito importante. A última coisa que acontece aqui nesse processo é a exposição. Porque veja, uma vez prontas as varas, as marcas estavam feitas, o que Jacó fez? Guardou as varas na tenda? Fez um quadro e pendurou na parede da casa dele?
Não. O que Jacó fez com as varas? Fincou diante do rebanho. Isso fala de assumir liderança. Quando uma pessoa está manifestando as marcas de Cristo, ela não pode ser guardada, ela precisa ser enviada, ela precisa ser exposta. Aí muitos travam porque querem ser bons crentes, comprometidos, mas na hora de liderar não querem porque dizem: não, mas aí é muita gente olhando para mim. Não, mas foi para isso, tudo foi feito para isso, para as pessoas olharem para você e se inspirarem. Ou nós vamos continuar com esse papo aí de um novo convertido chega na igreja, aí você já encosta nele e fala: ó, querido, aqui é todo mundo gente, todo mundo falho, você não olha para as pessoas, não, você olha para Jesus. Aí fica o pobre coitado procurando Jesus na igreja. Não foi isso que nós aprendemos. Olha para Jesus, olha para mim, eu sou imitador dele. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Vem cá, olha para mim, pode olhar. Eu sou um padrão para você. Eu quero transferir para a sua vida aquilo que Deus já fez da minha. Amém? Então você não tem o direito de se esconder quando você já recebeu o investimento e manifestou uma maturidade. Amados, esse é o desafio que nós temos. Porque 40, 50 milhões de evangélicos nós já somos, queridos. Mas não mudou o Brasil. Rebanho de Labão não muda Brasil. Só rebanho de Jacó. E rebanho de Jacó é formado no discipulado, com cada referência sendo trabalhada e enviada, e multiplicando um padrão. E dentro de algum tempo nós vamos virar esse jogo nessa nação, e a igreja brasileira será não apenas ouvida, mas respeitada, porque carrega as marcas do Cordeiro. Se você entendeu e quer viver essa visão comigo, fique em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Onde é que estão as varas verdes aí? Quem é vara verde? Deixa eu ver, quem é vara verde aí? Levanta bem alto sua mão para os anjos filmarem, para o seu líder te ver, que ele já está com um canivetinho ali, ó, amolado. Vara verde. Nós precisamos de varas verdes e pastores com a mentalidade de Jacó. Pastores que querem sim encher o curral, mas encher o curral para formar as pessoas e soltá-las, impactando o mundo, transformando a sociedade com os valores do reino dos céus. Aleluia. Eu queria que você se juntasse a alguém em oração. Eu vou orar por você, mas vou orar com você primeiro. Eu quero que você ore por esse irmão. Eu não sei se ele é um líder. Se você o conhece, você sabe. Se você não conhece, pergunta: você já é um líder na casa de Deus? E se ele é um líder, peça para ele o coração de Jacó. Peça para ele, peça, ore a Deus: Senhor, dá ao meu irmão o coração de Jacó, o coração de Jesus. Dá a ele paixão por formar pessoas, por marcar vidas. Que as marcas da própria vida dele sejam a autoridade, a inspiração, Senhor. Diga comigo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você investir em discipulado, você vai ter Jesus ao seu lado todos os dias nessa tarefa. Deus abençoe a todos.